Neste mês de julho, nós recebemos uma direção. E é sobre essa direção que eu quero compartilhar com vocês. Então, a palavra profética para o nosso mês, para o seu mês, e eu vou falar, eu quero que você aplauda, glorifique, exalta o Senhor, receba esta palavra com muita gratidão e alegria no teu coração. É um mês de portas sobrenaturais abertas na sua vida. Eu acho que como ensaio ficou bom, mas você vai falar com a convicção que você vai viver este mês. Desta porta estou falando ainda, não é qualquer porta que será aberta. É portas sobrenaturais, elas serão abertas. Então eu vou falar novamente. Este mês será o mês de portas sobrenaturais abertas na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Quem recebe? Glória a Deus. E eu quero ler o versículo, que é o versículo do nosso mês, que se encontra em Apocalipse capítulo 3, o versículo 8. Queridos, ontem eu estive compartilhando, eu acho que é muito necessário. Quem foi edificado ontem? Porque eu sei que eles foram, porque eu fui edificada. O Senhor ministrou numa forma tão linda, porque a palavra do Senhor, gente, eu amo a palavra do Senhor. Você lê a palavra do Senhor todos os anos. Eu terminei agora, eu fiz um propósito de ler a Bíblia toda em 6 meses. Terminei, estou lendo novamente, mais 6 meses. E assim, eu sou apaixonada. Cada momento com a palavra do Senhor é um momento único, é um momento sobrenatural, em que eu sou fortalecida, renovada, transformada. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela transforma, gente, ela transforma as nossas vidas. E quando eu estava preparando esta palavra para a noite de avivamento ontem, este versículo, eu tive assim um quebrantamento, eu estava sozinha naquele momento, e o Senhor começou a falar comigo, ministrar o meu coração, e assim foi muito lindo aquele momento, e eu tenho certeza que esta palavra também vai ser um rema, trazendo uma transformação na sua vida, amém? Apocalipse capítulo 3, o verso 8, diz o seguinte, olha como começa o versículo. Conheço as suas obras. Quem aqui está dizendo? Quem? Quem? Jesus. Quem? Olha o que ele está nos dizendo. Olha o que ele está lhe dizendo. Conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Uma porta que ninguém pode fechar. Ele coloca diante de nós uma porta, e esta porta não é qualquer porta, esta literalmente é a porta do sobrenatural, e a porta que Deus abre na sua vida, nada e ninguém pode fechar. Esta é uma promessa de Deus para nós, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Entendendo que eu estou dizendo o quê? A porta que Ele abre. Não é a porta que eu quero. Não é a porta que o outro, que o ser humano, a pessoa abre. Não é a porta de oportunidades. É a porta do sobrenatural. É a porta que Deus, Ele abre. Continua o versículo. Sei que você tem pouca força. Nós vamos entender isso. Queridos, que coisa mais linda. É a palavra do Senhor. Continua. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha só o que diz. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha... O que diz aí? O que diz aí?
palavra e não negou o meu nome. Olha só, então neste mês de portas sobrenaturais abertas, o Espírito Santo nos chama a olhar com profundidade, para essa promessa. Então neste mês, medite sobre esta palavra. Medite mesmo que realmente o Senhor está nos chamando a olhar com essa profundidade. Então essa semana eu olhei para este versículo com essa profundidade, para essa promessa de Deus para as nossas vidas. Aqui começa o seguinte, dizendo: conheço as suas obras. Sabe o que ele está lhe dizendo? Ele está dizendo para você, no meio aqui da multidão, ele está dizendo para você. Talvez você fale, não é para mim, não é comigo, mas eu tenho a certeza, é com você. Nesta manhã, ele está lhe dizendo: conheço as suas obras. Ele nos conhece por inteiro, ele te conhece por inteiro. Então nós vemos aqui neste versículo, que antes de abrir qualquer porta, presta atenção, antes do Senhor abrir qualquer porta, Ele vai afirmar a sua identidade, porque antes da porta, Ele trouxe neste momento, Ele afirmou a nossa identidade, quem nós somos, quem você é, você é um filho amado, você é um filho querido. Então antes de abrir a porta sobrenatural, Ele vai afirmar a sua identidade. Hoje, nesta manhã, Ele está afirmando a sua identidade. Eu conheço você, Ivone, eu conheço você, Silvana, eu conheço você, Maria, eu conheço você, Cláudia, eu conheço você, Pedro, eu conheço você, João. Ele está afirmando a sua identidade, quem você é. Muitas vezes o diabo tenta roubar a nossa identidade. Você é um filho, uma filha amado do Senhor. E porque Ele te conhece, Ele promete colocar diante de você esta porta sobrenatural. Mas é muito interessante, queridos, o versículo não para aí. E aí, ele continua: eis que coloquei diante de você uma porta aberta. A iniciativa desta porta não é sua, é dele. Porque ele te conhece como um filho, uma filha amada. Ele tem essa iniciativa, colocar diante de você esta porta aberta. Esta porta do sobrenatural. Ele abre esta porta hoje diante de nós. Depois de Ele afirmar quem você é, a sua identidade, Ele coloca diante de você esta porta. E continua o versículo, presta atenção. Sei que você tem pouca força. Ah, queridos, essa semana, como o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Sei que você, presta atenção, você que anda desanimado, você que pensa em desistir, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que tem muitas dificuldades, muitas limitações, presta atenção aqui o que diz esse versículo. Jesus, Ele está dizendo: sei, filha amada, sei, filho amado, que você tem limitações. Sabe uma coisa errada que nós nunca podemos pronunciar? Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém aqui nunca pronunciou isso, né? Você nunca pronunciou isso. Ninguém sabe o que eu estou passando. Talvez, se você se referir a pessoas, ok.
Mas é muito forte, porque o que ele diz aqui? Conheço, sei que você tem pouca força. E sabe o que ele está dizendo? Filha, eu conheço as suas limitações. Eu conheço você. Eu sei que você está cansado, você está sobrecarregado. E porque eu conheço, eu te ajudo a vencer essas limitações, a romper com as barreiras, a vencer as dificuldades. Agora, eu vou desistir porque eu não estou aguentando mais. Eu não estou dando mais conta. Está uma correria. Eu não quero mais. E muitas vezes estamos tomando decisões eternas, diante de limitações passageiras, diante de limitações que o Senhor conhece, que o Senhor sabe. E porque Ele sabe, Ele quer dizer o seguinte: você que é filho amado, você que é filha amada, eu abro uma porta diante de você, diante das limitações. Não se preocupa, porque eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo nas suas limitações. É Ele que nos ajuda nas nossas limitações. Quais têm sido as suas limitações hoje? Quais têm sido as suas reclamações, as suas murmurações? Ele está dizendo: filho, filha, eu conheço, mas não justifica você murmurar, você abandonar, você retroceder, você criticar. Eu conheço. Eu conheço. Ele conhece. Ele sabe que a gente pode ir mais. Ele sabe que a gente pode fazer mais. Ele sabe que a gente pode entregar-se mais. Ele reconhece as nossas limitações. Mas Ele sabe, mesmo com todas as limitações, porque Jesus, Ele não mediu esforços para morrer na cruz. Ele foi até as últimas consequências. Mas hoje, eu já estou desanimado, eu já não quero mais, eu já estou chateado, né? Não, Ele está dizendo: eu conheço, eu sei das suas limitações. Ele reconhece, diga para a pessoa que está ao seu lado, Ele reconhece as suas limitações. Mas encerra esse versículo dizendo o seguinte: guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha só, olha o que diz o final desse versículo: guardou a minha palavra. O Senhor está dizendo a você: filho, filha, eu sei que você tem guardado a minha palavra no teu coração. Você tem velado pela minha palavra. Você tem declarado a minha palavra. A minha palavra são as promessas que eu tenho para você. E essas promessas vão se abrir. Essas são as promessas, essas são as portas dos sobrenaturais, na qual Ele coloca diante de você, que são todas as promessas contidas na palavra dEle, para você. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós não vamos errar. Quando nós realmente não negamos a palavra do Senhor, diante das limitações, quando você abre a tua boca e você faz decretos da palavra de Deus, as promessas de Deus, o céu se abre sobre a sua vida. E encerra falando: e não negou o meu nome. O nome dele tem poder. É este nome que nós temos que declarar todos os dias. Nós temos que chamar por este nome. Este nome tem poder. Este nome, ele liberta, ele cura, ele transforma. É o nome de Jesus. Clame por este nome. Não negue o nome de Jesus. Não despreze o nome de Jesus. Não trate o nome de Jesus como qualquer outro nome. Porque este nome tem poder. Então, nós vemos, mesmo com pouca força, mesmo com todas as limitações, Deus viu aqui
a sua fidelidade. Deus vê a sua fidelidade. Ele vê a sua perseverança. Ele vê o seu amor. Acima de tudo, Ele vê o teu coração. E hoje, Ele está dizendo, a porta está aberta, a porta sobrenatural eu coloco diante de você, porque eu tenho visto a sua perseverança, a sua fidelidade. Mas, querido, antes de nós falarmos sobre algumas portas dos sobrenaturais, que vão se abrir, eu preciso falar de algumas portas. De algumas portas que precisam ser fechadas. Algumas portas que nós estamos passando, nós estamos entrando e saindo. E essas portas têm trazido ruína para as nossas vidas. Têm destruído as nossas vidas. Então, por isso, nós precisamos fechar essas portas. E eu vou citar essas portas aqui. São portas que nos prendem ao passado, ao comodismo, à distração e tantas outras coisas. Antes que essas portas, como eu falei, do sobrenatural, elas se abrem, existe porta, fala para a pessoa que está ao seu lado, antes de portas do sobrenatural venha se abrir na sua vida, diga assim, existem portas que precisam ser fechadas. Olha só, Deus quer liberar milagres, portas de cura, de restauração, de salvação, direção, tantas outras portas para este mês de julho, mas há portas que precisam ser fechadas primeiro. Amém? Então vamos lá. Primeira porta que eu coloco aqui que precisa ser fechada, é a porta da legalidade. Diga legalidade. Legalidade são portas de entrada para Satanás, são brechas que nós damos para que Satanás, ele entra. E o que a palavra do Senhor diz em João 10:10? O ladrão, o diabo, ele entra, ele vem, para quê? Novamente. Só para quem está acordados. Mais forte. Esse é o intuito do diabo. Esse é o intuito do diabo, matar, destruir, roubar. É por isso que nós precisamos fechar esta porta de legalidade, que é o pecado. Nós precisamos fechar a porta de legalidade para o diabo, né? A porta do pecado. Nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. E nós não podemos tratar pecado de outra forma. Pecado é pecado e ele precisa ser tratado como tal, como pecado. Porque esta porta de pecado, realmente você está dando acesso ao diabo para atacar o teu casamento, para atacar os teus filhos, para atacar os seus pais, para atacar os negócios e tudo aquilo que envolve a sua vida. Então, queridos, nós precisamos hoje decidir, tomar essa decisão de fechar as portas de legalidade ao diabo, ao pecado, ao pecado. O pecado, no momento ele é prazeroso, mas o fim é de destruição. Entenda isso. Não pensa que o diabo, ele vai dar oportunidade, ele vai dar chances para você. Você que abriu portas de legalidade, de pecado a ele não vai ser bonzinho, ele não vai ser piedoso. Ele espera esta porta serem abertas nas nossas vidas, para ele nos destruir. A Bíblia diz que o diabo fica ao derredor. Os anjos do Senhor ficam ao nosso redor. Mas o diabo, ele fica 24 horas e um pouquinho mais ao derredor. Ele não se cansa. Ele fica nos observando. Só esperando a primeira porta de legalidade para que ele possa entrar. Então, quando eu peco, eu estou dizendo a ele, eu te dou essa porta, essa legalidade para você entrar.
eu te dou autoridade para você entrar. Então, cuidado com essa porta, né? Pecado. Então, existe centenas de pecados aí que nós podemos dizer. Tenta aí, alguns classificam pelos pecadãos, né? Pecadinhos, né? Mas pecado é pecado e tem que ser tratado como tal. Desde um pecado de adultério, de fornicação, roubo, mentira, sabe? Hoje mentir na vida de muitas pessoas não tem problema. Aí é uma mentirinha. Gente, esses dias nós estávamos conversando, o pessoal do profético, com a liderança, e pessoas mentindo. Mente, não sente nada. Sabe, mente no telefone, mente para pessoas. Cuidado, isso é pecado, isso é uma brecha para o diabo atacar a sua vida. Se você pensa que ao mentir você vai estar ganhando, pelo contrário, quando você mente, você acessa, dá liberdade a esta porta de entrada para Satanás, ter acesso ali na sua vida, especificamente naquela área na qual você mentiu, aí o estrago vai ser maior. Então, cuidado. Críticas. Cuidado, é uma porta de entrada a Satanás. Cuidado com as críticas. Peça para o Senhor, se você está debaixo aí de um espírito de crítica, né? Como diz a Deane, está critiquento, entendeu? Cuidado, cuidado, fecha esta porta. Como nós acabamos, o Senhor nos conhece. E aqui, no todo, Ele nos conhece por completo, por inteiro. Ele conhece o nosso pensar, Ele conhece o nosso falar, Ele conhece os nossos sentimentos. Ele nos conhece por completo. Ele sabe como você agiu esta semana. Ele sabe o que você falou dentro da sua casa. Ele sabe aquilo que você pensou. Ele te conhece por completo. Então, cuidado. Cuidado com o pecado. Feche esta porta de legalidade ao diabo. Amém? Fechar esta porta é decidir por santidade, verdade, fé e renúncia. Segunda porta que nós precisamos fechar. Esta porta, gente, é o que tem muitas pessoas, nós temos visto, é uma luta gigantesca na vida de muitas pessoas. E nós não podemos realmente abrir esta porta, que também é uma legalidade, é uma brecha para o diabo, que é a porta das distrações. Distrações. Quantas pessoas têm realmente sido atacado terrivelmente por distrações? E um versículo que eu coloquei aqui é aquele de Mateus, capítulo 6. O versículo 6 fala o seguinte: mas quando você orar, está aqui? Olha assim, acompanha aqui. Mas quando você orar, vá para o seu quarto e faz o quê? Por que será, né? Nós vamos entender. Por quê? Fecha a porta. Fecha a porta. E ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto, o recompensará. Mas vamos lá. Por que fechar a porta? Por causa das distrações. Gente, eu poderia citar tantas distrações do dia de hoje. São muitas. Principalmente quando você coloca no teu coração de ir para a presença do Senhor. De ir para o secreto. Este secreto aqui terá a sua recompensa. Terá a porta sobrenatural naquele momento, naquele dia. Mas por isso, queridos, quando nós vamos para o secreto, quando nós vamos para a presença de Deus, presta atenção aqui, presta atenção, você que tem colocado, andado no piloto automático,
Você que tem pisado no acelerador, é com você que eu quero falar. Cuidado com as distrações nesses dias. Olha aqui para mim, igreja. Assim diz o Senhor: cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que tem roubado o tempo que é do Senhor, é para o Senhor. Cuidado com os focos, cuidado com as distrações. E qual é a primeira coisa que eu coloquei aqui, que vocês imaginam? Levanta aí, este abençoado. Levanta aí, seu abençoado. Esse é o número 1 de distração. É o cúmulo quando você entra e você não fecha esta porta. Quando você vai para a presença e não fecha esta porta. Porque sabe o que acontece? Presta atenção. O Senhor quer falar com você. Às vezes nós estamos indo para a presença. Quando eu falo presença, quando você vai para a palavra. Aqui está a palavra de Deus. Você vai para a palavra e vai com o celular junto. Você vai ajoelhar lá no seu quarto e você leva o abençoado junto. Aí sabe aqueles barulhinhos de distrações? Ai, quem será? Fecha um olho e abre o outro para ver o que está escrito. Ah, não, é porque eu estou esperando aí uma mensagem. Ah, é porque eu lembrei isso. Ai, deixa eu ver se é algo urgente. Sabe, queridos, são portas. Fecha esta porta quando você for para o secreto. Porque isso aqui vai te distrair, vai tirar você da presença. Cuidado com as distrações. Então, cuidado com o seu celular. Queridos, nós estamos aí em Santa Convocação. E se você não entrou ainda na Santa Convocação, queridos, em nome de Jesus, não pudeste vigiar 15 dias, orar, jejuar 15 dias, o Senhor nos abençoa o ano todo. É apenas 15 dias que nós, igreja com propósito, nos levantamos para nos santificar, para orar, porque a palavra do Senhor diz: se o meu povo, igreja com propósito, se buscar o meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua vida, a sua casa. Mas fecha a porta das distrações. Cuidado, nesses 15 dias, faça um propósito. Talvez você precise usar isso aqui, talvez por trabalho. Eu não estou falando para você jejuar, se puder, glória a Deus, jejua mesmo, fica 15 dias sem isso aqui. Mas diminua. E quando você for para a presença, para a palavra, para a oração, não leve esse abençoado, deixe ele bem longe de você e ainda desligado, para você não ser tentado a ouvir o toque, o barulhinho, a chamada. Cuidado. Outra coisa, procrastinação. Eu coloco como distração. Procrastinar. Procrastinação que rouba seu tempo de buscar a Deus. Ah, depois eu busco. Ah, hoje não dá tempo. Ah, não, hoje eu estou cansado, eu quero descansar. Sendo que a presença do Senhor é o nosso descanso. Fecha esta porta da procrastinação. Correria que te afasta da presença de Deus. Sabe, queridos, faça além. Faça mais, levanta mais cedo. Para você não ir para a presença de qualquer jeito, na correria. Ah, estou atrasado, tá? Ai, não vou ler a Bíblia hoje. Aí a pessoa fala: ah, eu vou ler à noite. Chega à noite, gente, você já está cansado, sobrecarregado. Chega à noite, você vai procurar o abençoado. E sabe o que vai acontecer? Você não vai ler a Bíblia.
Não tem problema, tem pessoas que falam, eu leio à noite. Eu não gosto, particularmente. Eu prefiro de manhã, alimentar a minha alma da palavra de Deus. Sabe? Tem pessoas que falam, eu leio à noite. Glória a Deus que você leia mesmo. Porque senão, vai vir as distrações, portas se abrirão no decorrer do dia. E de repente você passou aquele dia sem se alimentar da palavra de Deus. E é por isso que você está fraco. É por isso que você está sobrecarregado. É por isso que você está desanimado. É por isso que você está triste. Sabe por quê? Procrastinação. Deixa para depois. Distrações, é correria. Correria. Cuidado com a sua correria, queridos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E depois todas as demais coisas, o Senhor vai acrescentar. Eu te conheço, eu sei das suas limitações. Eu coloco a porta diante de você. E assim por diante. Mas, porém, contudo, persevere, guarda a palavra, declare a palavra, medite na palavra. Noite e dia. Amém? Glória a Deus. Escolhas que parecem normais, mas que enfraquecem aos poucos. Cuidado com as suas escolhas. Eu sinto de falar agora que tem pessoas que estão para tomar algumas decisões. Vão fazer algumas escolhas. E eu sinto lhe dizer, não tome decisões eternas diante de situações passageiras. Cuidado com as decisões. Eu não gosto, eu não faço nada quando surgem oportunidades e não dá tempo para eu orar. Não dá tempo. Eu lembro uma vez, eu não sei se é o Seite ou o Jun, pai, olha, surgiu isso, tal, e eu tenho que fechar hoje. Aí Hugo, naquele momento, você vai fechar hoje. Você já orou? Pai, não, eu tenho que decidir agora. Então não. Não fecha esse negócio. Mas se eu não fechar hoje, eu vou perder. Que perda. Que perca essa oportunidade. Que feche essa porta. Por quê? Portas para se abrir e que não dá oportunidade, tempo para a gente orar. É um laço? Porque como eu vou saber a vontade de Deus? Então, se não dá tempo, é corrido, é rápido, fale não. Que você pega mesmo esta porta, porque não é uma porta que o Senhor abriu. É um laço, é um perigo. Então, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas decisões. Amém? Terceira porta. Porta das enfermidades. Enfermidades espirituais, enfermidades emocionais, enfermidade físicas. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos curados. Então, queridos, doença espiritual. Nós precisamos fechar esta porta. Desta enfermidade, doença espiritual, frieza espiritual, indiferença, desânimo. Fecha esta porta hoje. Hoje você está ouvindo a voz do Senhor. Fecha esta porta de enfermidade espiritual. Em nome de Jesus, toda frieza espiritual. Fecha esta porta. Diga para a pessoa que está ao seu lado, fecha esta porta hoje. Em nome de Jesus, eu declaro cura espiritual sobre você. Vamos lá. Doença emocional. Como alguns dizem, é a doença do século, do momento, e nós estamos aceitando. Não. Como está o seu emocional?
pelas pisaduras do Senhor. Declare a sua cura nas suas emoções. Não aceite com que as suas emoções te direcione. Te direcione, não. Não deve ser as suas emoções. Eu estou sentindo assim, eu estou passando isso, eu estou aquilo. Não, queridos. Declare que o seu emocional está curado. Porque pelas pisaduras do Senhor, nós somos curados. Em nome de Jesus, diga amém. Doenças, nós falamos doenças emocionais, mas também eu coloco aqui sobre as mágoas, ressentimentos, sobre o nosso coração, as intenções do nosso coração. Cuidado com as intenções do seu coração. Cuidado com as mágoas. Libere perdão. Não abra esta porta para o diabo. Feche esta porta hoje, em nome de Jesus, amém? Doença física, Toda doença física, em nome de Jesus, não aceita. Não aceita. Pastor, então, eu estou enferma, eu estou com brecha. Não é nada disso, mas não significa que você precisa aceitar. Todos os dias você tem que pronunciar a palavra, estou curado. Porque nós não vamos andar por aquilo que nós estamos sentindo. Às vezes estamos sentindo dor, estamos sentindo tantas coisas. Mas da nossa boca tem que sair todos os dias: eu estou curado. Eu estou curado. Você tem que ir aos médicos, você tem que fazer exames, você tem que tomar os medicamentos, mas em todo o tempo profetizando, declarando a sua cura. Diga amém. Diga, eu estou curado. Diga, eu sou curado. Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, eu sou curado. É isso, todos os dias. Você declara a sua cura, amém? Glória a Deus. Segundo ponto, portas que precisam ser abertas. Entendeu? Então nós entendemos que para algumas portas serem abertas, nós precisamos. Eu poderia citar outras portas que precisam serem fechadas. Mas, contudo, não dá tempo aqui, mas você sabe quais são as portas que precisam ser fechadas. Mas agora eu quero falar sobre portas que serão abertas, que precisam serem abertas. Amém? Primeira porta, porta do coração, onde tudo começa. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós usamos esse versículo para salvação, para os novos convertidos, para apresentar Jesus. Ok, legal. Porém, Jesus, ele escreveu esse versículo, foi para a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que estava fria, morna, entendeu? E o Senhor, hoje, Ele está falando, abra a porta do teu coração. É por isso, queridos, que o Senhor, Ele pede o nosso coração. Dá, filho meu, o teu coração. Dá o teu coração. Então, abra a porta do teu coração. Abre a porta do teu coração. Jesus está batendo a porta do teu coração. Ele quer cear com você. Ele quer ser realmente visto por você. Ele quer ser o centro da sua vida. Quando Ele pede o coração, quando Ele bate, Ele quer ter aquele momento de intimidade. Ele quer conduzir a sua mesa. Ele quer cear com você. Ele quer trazer o suprimento. Ele quer te fortalecer. Você não convida qualquer um para sentar na sua mesa. Um estranho, um desconhecido. Você convida quem você conhece. E Ele quer ter essa oportunidade. Ele não invade, Ele bate. O diabo, ele invade, ele destrói, ele arromba. Mas Deus, Ele está batendo. Ele quer ser o centro da sua vida.
Ele quer ser o centro, quer sentar à mesa da sua alma, guiar suas escolhas, curar suas emoções e ser o seu conselheiro. Então, abra a porta do teu coração. Ele está batendo. Amém? Segunda porta, a porta do secreto. Lugar da visitação. Mateus 6,6 novamente. Vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu Deus, ao seu Pai, que está em secreto. Então, aqui está a fonte do sobrenatural, da porta do sobrenatural. A oração, a santificação, a busca. No secreto se recebe revelação, renovo, instrução e resposta que você precisa. É no secreto. Então, vá para o secreto. Nós estamos em santa convocação. Pegue esses 15 dias. Prepare ali o quarto do secreto. O canto do secreto. Para você ter esse momento com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Terceira porta, a porta da obediência. Aqui está a chave para o favor. Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Os melhores frutos dessa terra. Obediência, então, os meninos cresceram ouvindo isso em casa. Obediência gera vida. E desobediência gera morte. E aqui nós podemos dizer, obediência a Deus. Obediência à sua palavra. Obediência aos pais. Aos líderes, às autoridades. A obediência ao chamado. Ao chamado. Ao propósito. Nós falamos lá no início sobre as limitações. Talvez se eu perguntar aqui, cada um de nós temos as nossas limitações, cada um de vocês, mas Ele também conhece, Ele sabe. Mas não deixe com que as suas limitações te impeça a obedecer, porque a obediência vai gerar vida, vai gerar portas sobrenaturais abertas na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, eu coloquei, a obediência não é uma exigência pesada. Não é pesado. É uma chave para o seu sucesso. A obediência é a chave para o sucesso. Então, obediência. Obediência, diga para a pessoa que está ao seu lado, obedeça. Diga, obedeça. Porque isso vai gerar vida. E muito mais, portas sobrenaturais abertas na sua vida. E eu quero concluir, pedindo para você abrir a sua Bíblia, ou acompanhar aqui, em Cantares, Cânticos, capítulo 5, do versículo 2 em diante. Pode colocar aqui para mim? Acompanhe esse texto. Olha o que diz aqui. Eu estava quase dormindo. Diga assim, eu estava quase dormindo. Mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra, o meu amado está o quê? O meu amado está batendo. Abre-me a porta, minha amiga, meu amigo, minha noiva, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcado de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite, já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo, já lavei os pés, terei que sujá-los de novo. Ó meu amado, o meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca,
Meu coração começou a palpitar por causa dele. Esta noiva está retratando a história da noiva e de um noivo. A noiva, ela amava o noivo. Assim somos nós. Nós amamos o Senhor. Nós amamos a palavra do Senhor. Nós queremos saber o propósito e vivê-lo de uma forma intensa, o propósito de Deus para nós. Nós o conhecemos. O Senhor nos conhece. Ele conhece o seu momento. E aqui esta noiva, ela ouviu o toque. Hoje você está ouvindo esse toque. Ele está batendo. Não demore em responder. Se levanta hoje. Toma uma decisão. De hoje, agora, se levantar. E abrir esta porta que o noivo ele está batendo. Como nós podemos aplicar essa história na nossa vida? Querido, presta atenção. A igreja hoje, ela está ouvindo. Ela está ouvindo a voz de Deus. Mas muitas vezes estamos demorando demais para obedecer. Hoje você está ouvindo, mas ao sair desta porta, a decisão, a escolha é sua em obedecer aquilo que você está ouvindo. Temos discernimento, mas a carne está preguiçosa. Lute contra a sua carne, contra o seu eu. Crucifica a sua carne, o seu eu. Faça como o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Crucifique a sua carne, as suas vontades, suas fraquezas. Tome cuidado com as distrações. Cuidado com os argumentos que o diabo tem colocado aí na sua mente, no seu coração. Cuidado com os argumentos do diabo. Estamos justificando nossa lentidão. Muitas vezes estamos com tantas justificativas. Depois eu oro. Agora não é o momento. Estou cansado. Deus entende. Quando tudo estiver mais calmo, eu volto, eu busco, eu faço. Cuidado, essa demora pode custar a visitação que você mais precisa. A porta que você mais precisa pode te custar com esta demora, com esses argumentos. Cuidado, essa demora pode custar a visitação que você está precisando tanto nesses dias. Não adie a sua entrega, é hoje. Entregue o teu coração, entregue as suas escolhas, entregue a sua vida, entregue o seu tempo. Não negocie o seu tempo com Deus. Não trate com frieza o que o Espírito Santo está aquecendo dentro de você. Não deixe o momento da porta passar. Ela está aberta hoje. E eu vejo que aqui narra também, querido, nós podemos aplicar, eu não coloquei, mas nós podemos aplicar que o noivo, ele estava com o óleo, porque aquela maçaneta que o noivo tocou, ficou molhado com o óleo, com o perfume. Sabe aquele óleo? Ele queria naquele momento derramar sobre a vida da noiva a unção que despedaça o jugo que aquela noiva estava, do cansaço. Mas ela perdeu aquela visitação. Sabe aquele momento que você perde a oportunidade que você mais espera? Então esteja atento, ele está batendo, porque o noivo tinha a unção para ser liberado, para ser derramado, a unção que capacita, a unção que renova, a unção que restaura.
E aquela unção ficou na maçaneta. Não era para aquela maçaneta, era para a noiva. Você está perdendo a unção. E você continua debaixo de um jugo de escravidão, peso, fardo, cansado, sobrecarregado, sendo que o Senhor, Ele tem para você esta unção que despedaça todo o jugo do diabo. Fecha a porta do cansaço, fecha a porta da distração, fecha a porta da justificativa. O noivo está batendo na porta que nos levará ao sobrenatural. Mas há grandes adversários, mas o inimigo quer nos manter lentos, distraídos, com tantos argumentos. Fique em pé neste momento. Hoje feche as portas erradas com coragem. Quais são as portas que você precisa fechar hoje? Responda para você mesmo. E abra sem demora a porta que Jesus está tocando. Abra esta porta. Ele tem o óleo, Ele tem o azeite, Ele tem o perfume, Ele tem a resposta, Ele tem a cura, Ele tem a solução, Ele tem aquilo que você precisa. Porque esta porta é a porta do céu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. Em nome de Jesus. Há portas que se fecham quando a resposta atrasa. O Espírito Santo está chamando você agora. E eu tenho uma pergunta para você. Qual a porta do sobrenatural que você está esperando Deus abrir? Será que ela está distante de você? E você ainda não abriu o seu coração? Será que ela está pronta, mas precisa que você feche outras portas primeiro? Hoje é tempo de responder. Hoje é tempo de abrir. Qual a porta que você espera? Feche os teus olhos neste momento.